rapé tupi mentolado. Fala, confrades, beleza? Barba aqui. Como sempre, confrades, sempre que eu venho ao posto para poder lavar meu carro aqui no Lava Jato, eu aproveito para poder fazer um videozinho sobre rapé. Mas hoje, ao contrário dos outros, eu não estou esperando. Já lavei o carro, acabei de lavar, eu tô com um tempinho agora à tarde. Vou aproveitar para poder falar de um rapézinho aqui para vocês. Que, aliás, vai ser o terceiro vídeo da série que eu tô fazendo sobre os rapés da Tupi. Já fiz um da Tupi de cravo, o segundo foi Tupi cravo e canela, e esse agora é o Tupi mentolado, esse aqui. Bom, começando então pela apresentação, né? Esse aqui segue o padrão dos rapés da Tupi. Na parte de cima aqui tem a inscrição da marca, rapé Tupi. Na parte de baixo tem as informações do CNPJ da empresa. Aqui nós temos o peso líquido, 12 gramas. Essa lata são de 12 gramas, né? Tem outros com 6 também. Essa aqui é a versão econômica. E aqui tem o emblema da Tupi, que é um índio com um cocar, que particularmente eu acho muito estiloso. E na parte central nós temos aqui o nome do aroma, né? Mentolado e fumo moído. Essa lata aqui especificamente, ela tem uma coloração meio dourada, tipo latão, sabe? Pelo menos a parte da tampa, né? A parte de baixo um pouquinho mais clara. Em geral, as latas do rapé Tupi são meio que prateadas. E na parte de trás, nós temos aqui aquelas indicações padrão, né? Com a validade e tal. Então, vamos agora para a apresentação do rapé em si. Abrindo a lata, dá para ver que ele tem uma coloração marrom. Não é nem marrom claro, nem marrom escuro, mas marrom mesmo. Talvez no vídeo apareça um marrom claro, mas ele não é tão claro não. Com relação à granulação dele, ele tem uma granulação que eu considero um pouco acima da granulação de talco. Alguns rapés têm uma granulação um pouco mais grossa, né? Essa aqui tem uma moagem, não diria nem que média, mas um ponto acima da super fina, que é aquela de talco. Particularmente eu até prefiro essa moagem do que aquela muito fina, porque aquela muito fina acaba indo direto para a garganta, né? Incomoda um pouco. Umidade dele, umidade praticamente zero, né? Mas em comparação com o rapé da Tupi cravo que eu tenho, que vem extremamente seco, esse talvez esteja um pontinho acima daquele nível de umidade, né? Com relação ao aroma a frio dele, né? Aqui eu consigo distinguir pelo menos 2 aromas. 3, na verdade. Em primeiro plano, a gente tem algo de fermentado, que eu acredito que seja proveniente do tabaco do qual ele é feito, né? Que é se eu não me engano, é o tabaco de corda arapiraca, que é bem forte. E o rapé de corda, e o tabaco de corda arapiraca, ele tem, né, como uma de suas características essa pegada mais fermentada mesmo. Em segundo plano, eu consigo sentir aqui um hortelã, que para mim remete muito àquelas pastilhazinhas da Garoto, sabe? Que são bem antigas, que inclusive são, né, de sabor hortelã. Tanto o aroma quanto o paladar daquela bala, daquela pastilha, me remete muito ao aroma desse rapé. E em terceiro plano, nós temos aqui de fato a parte mentolada, que traz essa certa refrescância, né? Agora vamos para a degustação. Vou pegar uma talagada aqui. É agradável. Com relação às notas,
dá para sentir que ele tem aquelas 3 pegadas do aroma frio, né? Porém, aquela parte fermentada, ela sofre uma alteração. Em primeiro plano, a gente sente primeiro aquele hortelã. Em segundo plano, a gente sente a parte mentolada, que aqui nesse caso está bem suave. Acredito que seja porque essa lata já tem alguns meses que eu adquiri, embora ela estivesse fechada, né? Mas só que como esse aroma mentol é um pouco volátil, né? Acredito que tenha evaporado um pouco. E em terceiro plano, tem a parte do tabaco, que não é naquele sentido que eu falei inicialmente da fermentação, mas algo que traz mais para um herbal. Algo que lembra assim, mato seco, sabe? Quem mora no interior, quando passa por alguma pastagem, principalmente em época de seca, dá pra sentir um aroma assim de mato mais seco, que lembra muito esse aroma aqui. Para quem acompanha aqui o Cachimbo do Barba sabe que eu não agrado muito de rapé mentolado, porque tem um motivo. Muitos anos atrás, né, quando eu ainda era adolescente ainda, eu fazia muito uso de rapé, e aqui na minha cidade teve um tempo que eu só encontrava rapé mentolado, desses de latinha. E devido ao uso durante um tempo muito prolongado, eu acabei enjoando muito desse aroma de mentol. Aí eu passei muitos anos sem usar rapé. Aí agora, né, a minha investida no cachimbo, que eu voltei, né, ao rapé, e a minha preferência não é mais pelos mentolados, mas sim de outros aromas. Mas tem uma particularidade, eu tenho experimentado alguns rapés mentolados que tem mudado um pouco essa minha percepção, que logo eu vou falar aqui com vocês também a respeito disso. Com relação à parte de queimação dele, aquela pimenta, né, que a gente sente quando a gente dá aquela primeira aspirada, diria que ele tem uma queimação leve, não chega a incomodar a narina, principalmente para quem já tem costume, né, de usar rapé. Então ele tem uma queimação bem tranquila. A nicotina dele segue o padrão também dos rapés da Tupi, nicotina leve também. Leve não, é uma nicotina média. Eu diria que média para forte, né? Uma talagada dele supra ali aquela necessidade, né, de nicotina. E dependendo da quantidade que você inalar, você ainda tem aquele efeitozinho relaxante, né, da nicotina. Eu diria que é uma nicotina de média para alta, assim. E com relação ao gotejamento dele, eu considero que esse aqui, particularmente, o mentolado da Tupi, tem um gotejamento um pouco mais alto, se comparado, por exemplo, com o de cravo, com o de cravo e canela, até mesmo com o de imburana. Em poucos minutos que você inala, você já começa a sentir aquele gotejamento quase que excessivo, então você precisa ali assoar o nariz. Talvez isso seja efeito, né, da própria essência de mentol que está aqui no meio, que tem aquele efeito de limpeza, né, das narinas. Dependendo do uso que você faz, por mais que ele seja um rapé seco, né, dependendo da forma que você o utiliza, ele não vai para a garganta, né, ele fica ali fixo ali às paredes, às cavidades das suas narinas. E é um rapé assim agradável. Ele tem até que uma durabilidade de aroma um pouquinho prolongada, né, no nariz. Diria que ele dura ali alguns bons minutos, né, aquela sensação de refrescância. Talvez esse rapé, em comparação a outros de outras marcas que eu já conheço, né, que são também de menta, talvez esse seja o único que ele entrega também aquela pegada de tabaco, né? Os outros, o que permanece mais ali com relação ao aroma é mais aquela coisa ali da refrescância do mentol. Esse aqui ele já tem também, além dessa refrescância, ele tem também
estágio ali que fica no aroma de tabaco, sabe? O que é interessante, né? Porque é como se fosse uma espécie de uma evolução que esse rapé acaba tendo. Primeiro vem a refrescância, aquela coisa do hortelã, refrescância, depois o que permanece na narina é mais aquela parte ali do aroma de tabaco natural, que acaba sendo também agradável para quem gosta desse tipo de aroma. Bom, então é isso. Falei hoje do rapé tupi mentolado. E o quarto e último vídeo dessa série vai ser sobre o meu rapé preferido da Tupi, que é o rapé de Imburana. E logo logo, nos próximos dias, aí eu estarei colocando aí para vocês também mais um vídeo sobre esse rapé. Vou ficando por aqui. Abração do Barba. Até a próxima. Valeu.